Pode tomar essa água? Pode, não é batizado. Ela tem um gosto de água mineral, né? Vai, Hércules, fala alguma coisa aí. Bem gostosinho. Bem no pé do ouvido. Sentiu. Ainda bem que eu não falei muita coisa que Fala mais, me comprometesse. Cuidado que o rapaz vai fazer uns cortes acolá, viu? Mas só uma coisa que eu acho que tá faltando aqui. É os potes aqui de pré-treino. Ele tá falando que minha cabeça tá parecendo um ovo. Ele fez assim, ó. Vamos lá, começar. Olá, seja você bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do podcast no ar, mais uma semana juntinhos para fazer esse podcast acontecer. Um podcast que traz diversos assuntos para você que nos acompanha multiplataforma, seja pelo rádio, pela TV, pela internet ou também pelo seu celular por meio do aplicativo Brisa Play. Estamos em todos os lugares, não é isso, Hércules? É isso mesmo, Emanuel. Como vai você, meu querido? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu vou bem. O que é que você precisa saber da minha vida? Conte-me tudo, esconda-me nada. Eu sei que você é uma pessoa muito divertida, gosta muito de sorrir, uma pessoa muito espirituosa. Que bom que você acha isso. Essa é a minha percepção, pelo menos nesses encontros que a gente tem aqui no podcast. Charlie Chaplin falava que um dia sem sorrisos é um dia desperdiçado. É por isso mais ou menos nesse viés. Então, sorriso tem que ter e tem que acontecer todos os dias, independente das nossas situações. Porque do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e o quê? Vamos sorrir. E cantar, ué. Eu pensei que deixa eu processar a informação, mas, pelo amor de Deus. Santos, nunca ouviu essa música. O Hércules. Deixa eu processar a informação. Quando você está estressado, Emanuel, você libera um hormônio chamado cortisol. Libero direto. E quando você tá rindo, como num bate-papo descontraído desse, você libera endorfina e serotonina. Então isso aí eu libero ao dobro. Pois é. Por falar em risos, vamos contextualizar essa história? Vamos sim. O podcast de hoje vai trazer que assunto e que convidado, Emanuel? Olha, ele faz muita gente rir pelo seu trabalho, por meio da sua arte, porque ele é de uma companhia muito famosa, não só aqui na cidade de Xeramobim, mas todo o Ceará, porque também não dizer de todo o Nordeste. Bacana. Você já ouviu falar da Companhia Lamparim? Eu ouvi falar na Companhia Lamparim. E já ouviu falar de John Wellington? Quem nunca? Pois nós estamos aqui, ó, em frente dele, uma salva de palmas, aê! Seja bem-vindo, John Wellington. E as salvas de palmas, porque eu sei que o artista gosta de aplausos. E seja muito bem-vindo com esses nossos aplausos aqui no nosso podcast. Muito obrigado, agradecer as palavras, viu? Fico muito lisonjeado e ao mesmo tempo também um pouco acanhado, né? Não imaginava que eu fosse tão querido dessa forma pelos companheiros, mas fico muito feliz em saber que eu estou num lugar, né, com pessoas queridas que admiram o nosso trabalho, né? E agradecer, né, pelo convite de estar aqui hoje, falando um pouquinho do meu trabalho da companhia, né, dos projetos. E é isso. Falar também da importância do riso na sociedade, na economia, na política, enfim. Vamos conversar, vamos bater esse papo bacana que a gente sempre gosta aqui de conversar com os nossos convidados. John, eu já lhe conheço há um tempão. Há um tempão mesmo. Verdade. E sempre do tempo que eu lhe conheci, você já fazia arte. Aí, eu quero começar logo o podcast perguntando para você, qual é o início da história do John com a arte? Muito bem. É uma boa pergunta pra gente começar? Não, é ótimo. Nada melhor de começar pelo começo. Isso. Verdade. Olha, complicado começar pelo fim, né?
meio complicado. Olha, confesso para ti que, na verdade, eu nunca imaginei enveredar pela arte, certo? Na verdade, eu nem gostava muito, sabe? Até a minha adolescência, eu não tinha esse pensamento de me tornar um artista, certo? Mesmo vivendo em um ambiente bem propício para isso, porque, para quem não sabe, o meu pai, mais conhecido popularmente como Eudes Cajuína, né? Ele também era conhecido como Eudes Publicidade, né? Trabalhou por muitos anos fazendo publicidade na cidade, propaganda em carro volante, ao vivo. Inclusive, ele foi um dos pioneiros aqui na região, né, a trabalhar com propaganda ao vivo, certo? E, paralelo a isso, meu pai também se enveredava em outros vertentes, né? Entre violão, tocava... Às vezes ele queria tocar violão, aí depois desistia e queria tocar teclado, e depois queria ser seresteiro, aí depois queria ser cantor sertanejo, enfim. Então eu sempre tive essa forte influência dentro de casa pela figura do meu pai, né, representado por ele, né? Mas eu não imaginava jamais que algum dia eu iria me tornar um palhaço e que isso ia ser o meu sustento, certo? Mas eu tive a oportunidade na minha adolescência de participar de um projeto, certo? Muito bacana. Eu acredito que meus companheiros aqui, por terem a minha idade, devam conhecer o projeto, que é o ProJovem Adolescente. Sim. Sim. E nesse projeto, além de formações na área profissional, a gente também tinha a oportunidade de participar de formações, oficinas artísticas. E uma delas foi o teatro, né? E foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Sabe? Mudou radicalmente a minha percepção de mundo, né? De sociedade, né? E de cara eu já me apaixonei, né? Pelo teatro. Foi através do teatro que eu consegui me expressar, certo? Me ver como uma pessoa, assim, na sociedade que consegue falar o que pensa, sabe? E isso tudo através da arte, né? Que era algo que me faltava, sabe? Eu tinha essa necessidade, eu sentia essa necessidade de me expressar no mundo, de falar para o mundo: oi, eu tô aqui, sabe? E eu penso dessa forma, sabe? E eu tenho isso a falar. E foi a arte que chegou para demonstrar que eu poderia ser mais do que o John. Poderia ser o John artista, certo? E através da arte falar, né? Passar mensagens, falar o que eu penso, o que eu acredito, né? E quem sabe também mudar a vida das pessoas através da arte. E isso chegou em mim de uma forma incrível, porque o poder, o potencial da arte, quando eu vi, né, esse grande potencial, eu não queria pensar em outra coisa. Eu só queria ser um artista, né? Não por vaidade. Nunca pensei em questão de vaidade. Eu quero ser um ator da Globo, eu quero ser um ator da Broadway. Não. Desde o início era esse anseio de querer me expressar, sabe? E eu tinha grandes dificuldades. Eu era um cara, apesar de hoje, quem me conhece hoje, sabe, tanto que eu sou extrovertido, sou comunicativo, né? Não imagina como eu era antes da arte. Eu era um cara totalmente fechado, recluso no meu mundinho ali, certo? Introvertido. Exato. Só entrava ali no meu círculo social quem realmente eu escolhia a dedo, entendeu? E assim, foi uma época da minha vida onde eu me intitulava, né? Quem me conhece da época me encontra na rua hoje e fico fazendo hora com a minha cara, dizendo assim: quem te vê hoje, eu não imagino que um dia você se auto-intitulava, na época do Orkut, The Dark Angel. O The Dark Angel era então você. The Dark Angel. Aquela fase de revolta sem causa, né? E sol quente do meio-dia e eu todo de preto no meio da rua,
unha pintada de preto, lápis preto no olho, todo de preto. E o sol tinindo, queimando no coco, e eu lá todo de preto, com cabelo dessa altura, que parecia mais uma peruca. Enfim, então, tudo isso já era uma necessidade de eu querer me expressar pro mundo, sabe? E quando eu comecei a fazer teatro, as possibilidades se expandiram, né? Tanto comecei a me expressar melhor corporalmente, a me comunicar melhor, a me expressar melhor, a me socializar melhor, né? A perceber que eu posso me relacionar com diferentes tipos de pessoa, que eu não preciso me relacionar somente com aquele grupo de pessoas que compactuam com as mesmas ideias, com os mesmos gostos, mas que eu posso me socializar com diversos tipos de pessoas. Então, por isso que eu sou um grande defensor das artes, quando se diz respeito em relação a projetos de inclusão social. É de extrema importância a arte estar nas escolas, é de extrema importância trabalhar a arte com pessoas de vulnerabilidade, certo? Pessoas que vivem à margem, sabe? Que não têm a oportunidade de fazer participar de uma peça de teatro, ou até mesmo de assistir, né? Ou de participar de um grupo de dança, ou simplesmente de admirar uma exposição de arte, certo? Porque é transformador, né? Quando as pessoas têm a oportunidade de vivenciar, né? Seja lá qual for a vertente da arte, ela transforma vidas. Eu já vi vários relatos, vários casos de muitas pessoas, né, que nasceram e se criaram em situações bastante difíceis, né, que ali a sociedade dava todos os motivos para aquela pessoa ser alguém que não iria para um bom caminho, mas que a partir da arte, a partir de projetos sociais, como esse, por exemplo, que eu participei, tiveram um virar assim, de chave, sabe, nas suas vidas, e conseguiram mudar a sua realidade, sabe? E ficou mais em ênfase ainda essa questão quando eu decidi morar em Minas Gerais. Né? Em 2010, eu tive a oportunidade de morar em Minas Gerais e abdiquei da arte por um tempo para abraçar essa oportunidade fora, né? Como todo jovem tem esse grande sonho de eu vou morar fora, quero trabalhar fora e tal. Mal sabe que o sol que nasce lá, nasce aqui também. Enfim. Mas eu fui, mesmo sem nem conhecer ninguém em Minas Gerais, mesmo não sabendo do que me esperava, eu fui de peito aberto. E assim, foi uma experiência única, né? Passei por uns maus bocados, mas colocando na balança, eu acho que eu tive mais coisas positivas do que negativas, no fim das contas. Morei lá durante 4 anos, e durante esse período eu me coloquei à prova de que era realmente isso que eu queria para minha vida. Se eu queria viver de arte ou se eu queria ser uma pessoa comum, que trabalha numa empresa, tem horário de chegada, horário de saída, recebe um salário, carteira assinada, né? Ser CLT. Um CLT da vida. Exato. Mas foi em um dia assim, parece roteiro de cinema. E um belo dia. E um belo dia de domingo, assim, no finalzinho da tarde, andando pela praça, no final já do meu expediente, eu esbarro com um panfleto na rua e era divulgando uma oficina que ia acontecer na cidade, que era de palhaçaria. Eu, que legal, bacana. E até então eu não tinha tido nenhuma oportunidade de me envolver com algum trabalho artístico na cidade. Então foi a oportunidade perfeita para que eu pudesse
rememorar os momentos felizes que eu vivi aqui em Quixeramobim com o grupo de teatro, né? Que eu fazia parte aqui da cidade. Então, nem pensei 2 vezes, já me inscrevi para essa oficina, participei e confesso, cara, que foi, assim, uma outra, assim, mudança radical na minha vida. Porque até então eu não imaginava o quanto a palhaçaria, o ofício do palhaço podia proporcionar, tanto para mim como ser humano, como para a sociedade. E foi através do meu mestre, professor Cristiano Pena, um grande abraço, né? Sou muito grato a ele, à esposa dele, que também é palhaça, Júnia Bessa, que os dois encabeçam o projeto Caravana Artesania, que é um projeto que eles têm lá, patrocinado pela ArcelorMittal, que eles circulam pelos interiores lá de Minas Gerais, levando oficinas, formações artísticas, principalmente formações circenses, né? Dentro dessa linguagem circense. E eu tive esse privilégio de participar da oficina de palhaçaria. E, cara, foi lá que eu me encontrei comigo mesmo, na minha mais pura essência. Foi lá onde eu pude fazer as pazes, digamos assim, com minha criança interior. E assumir de vez o John artista. E ter total convicção de que era isso que eu queria para a minha vida. Perfeito. John, acredito que viver de arte não é uma tarefa fácil, até os dias de hoje, né? Porque existem diversos desafios a serem realizados no meio cultural. Porque tem momentos que o meio cultural recebe investimentos, outros momentos nem tanto, que isso também se torna até um pouco político, podemos dizer dessa forma. E aí, o que eu preciso trazer para você aqui como questionamento, para que você também possa levar ao nosso público, qual é o ponto de evolução que você vê dentro da arte desde o momento que você inicia e qual é o ponto de regressão que você vê no movimento artístico até os dias atuais? De onde você vê que a arte conseguiu e até onde ela conseguiu evoluir, mas também onde ela regrediu em alguns aspectos. Perfeito. Você não poderia ter feito pergunta melhor. Ótima pergunta. Cara, hoje a gente vive um momento assim crucial, né? Assim, para quem trabalha com arte, né? Apesar da gente ter passado por um momento bastante difícil, que foi a pandemia, mas né? E ter perdido muitas pessoas queridas, enfim, o bom disso tudo é que a gente conseguiu sobreviver, né? Estamos aqui hoje, né? E através disso surgiu as leis emergenciais, né? Que vieram como uma maneira de amenizar, né? Os efeitos causados pela pandemia. E pensando justamente no pequeno artista, né? Aquele artista que mora no interior, que realmente está à margem e que tirava como seu único sustento o seu ofício artístico e que se viu na situação, na pandemia, assim, de não conseguir, né, sobreviver, pagar suas contas, enfim. E foi um momento assim, onde muitas pessoas tiveram que se reinventar, né, que muitos tiveram que adaptar seus trabalhos, né, para as redes sociais e tal, tiveram que aprender a mexer numa câmera, né, tiveram que aprender questões técnicas, né, como fazer uma transmissão ao vivo, enfim. Então eu acho que a gente saiu disso tudo mais forte, mais conscientes, né, porque apesar de tudo a gente teve um pouco mais de tempo para estudar. Quem realmente quis se aprofundar, se aprofundou nas leis, aproveitou para se organizar enquanto artista, organizar material, porque nesse período, cara, o que teve foi formações, muitas formações. Quem soube aproveitar esse momento voltou, né, da pandemia bastante preparado e capacitado, porque o que teve de formações, eu sei que o momento era bastante delicado, que muita gente não tinha psicológico para fazer, né, aproveitar as oportunidades que estavam disponíveis no momento, mas quem soube aproveitar, cara,
hoje está colhendo os frutos, porque foi um momento assim de organizar portfólio, organizar a sua trajetória artística, mapa cultural, enfim. Porque se não fizesse isso, não estava incluso, não conseguia se inserir, né, nos editais das leis emergenciais. E que bom que hoje, né, a gente hoje consegue comemorar a implementação, né, da lei Aldir Blanc, não só como uma lei emergencial, e hoje a gente tem a Aldir Blanc como uma lei definitiva, né, que vem aí para somar, para oportunizar pequenos artistas que até então não tinham oportunidade. De fomento, não é isso? Exato. E, assim, de oportunizar os pequenos artistas que não tinham acesso a grandes editais, né, do Estado ou federais, a poder ter acesso a esse recurso e tirar seus projetos do papel, né? E, de certa forma, se estruturar. Hoje eu vejo muitos artistas que souberam aproveitar esse momento, esse recurso, e se estruturaram e até hoje tiram seu sustento através dessa reestruturação. Tem artistas aí que conseguiram comprar som, instrumentos, equipamentos, câmeras, e que hoje conseguem oferecer um produto de melhor qualidade, um produto mais profissional, graças a esse amparo, né, que o recurso proporcionou, né, das leis. E fico muito feliz hoje de a gente ter, né, ter essa garantia hoje, né, da Lei Aldir Blanc ser uma lei permanente e a gente poder ter esse privilégio de poder ver artistas como o seu Damião Monteiro, né, e tantos outros que a gente sabe que batalham tantos anos, né, que não conseguem muitas vezes o reconhecimento merecido, mas que hoje conseguem, né, tirar uma grana legal para se manter, investir na sua carreira através desses editais. Você tocou num ponto, reconhecimento. O seu trabalho, você acha que ele é reconhecido na sua cidade? Cara, eu acredito que sim, né? Só o fato de eu estar aqui hoje conversando com vocês, para mim, já é um ato de reconhecimento, né? Só o fato de vocês quererem estar aqui me ouvindo 1h30, eu acredito que já seja algo aqui que eu posso considerar que é um reconhecimento. Mas, claro, que a gente sabe que há muitas outras formas de reconhecer o trabalho de um artista e que a gente ainda vive muito aquele dilema, né? Que cidade assim, pequena só valoriza muito o trabalho de artistas de fora e não os artistas da cidade, né? E isso não é exclusivo só daqui, né? Eu conheço vários outros artistas que vivem uma situação parecida, certo? Mas eu prefiro o reconhecimento do público, para ser bem franco, bem honesto, porque não há dinheiro que pague, cara, ver um brilho no olhar de uma criança, o brilho do olhar de um idoso. Agora mesmo a gente está circulando com um projeto que a gente conseguiu ser contemplado no edital de incentivo às artes, e a gente está circulando com um espetáculo nosso pelos interiores e está sendo uma experiência maravilhosa, cara. Eu sempre gostei de levar o nosso trabalho para os interiores, não só pela recepção calorosa, né, como também pelo carinho que a gente recebe do público. Esses dias mesmo, durante uma apresentação, uma senhora chegou para a gente e falou que tinha voltado a ser criança, assistindo nosso espetáculo, que voltou as memórias dela quando era criança, que o pai dela levava ela pro circo e tal. Cara, isso é maravilhoso. Saber que, de alguma forma, o seu trabalho está repercutindo, está trazendo essas lembranças positivas para a vida das pessoas, está impactando de alguma forma, né, na vida das pessoas de maneira positiva, é ótimo. Esse é o melhor reconhecimento que um artista pode ter, sabe? Mas, claro, que dinheiro, um reconhecimento financeiro, um reconhecimento dessa forma ajuda bastante, né? Não vou negar, né? Mas o nosso trabalho vai muito mais além do que o dinheiro, sabe?
vai também nessa questão social, de impactar a vida das pessoas e também, de alguma forma, salvaguardar uma tradição. Sabe? Porque eu vejo hoje, aqui na região do Sertão Central, nosso grupo é o único que trabalha com a linguagem circense. Certo? Eu não vejo mais nenhum outro grupo trabalhando da forma que a gente trabalha hoje, de forma organizada, né? Trabalhando com projetos, executando projetos, né? Com recursos estaduais, enfim, né? Com essa magnitude que a gente vem atuando hoje. Não é nada não, mas a companhia já tem 12 anos de existência. Eu já tenho 18 de carreira. Claro que nessa carreira a gente tropeça muito, né? Sim. A gente vai correndo aí, vai tropeçando, mas a gente tem que ter força de vontade para se levantar e continuar e seguir em frente. E claro que a gente não consegue isso sozinho, né? A gente tem que ter aquelas pessoas amigas ali do nosso lado para estender a mão, para dar uma palavra de apoio, um incentivo para que a gente possa continuar. E a gente encontra muito isso no carinho do público, no reconhecimento do público. Eu ando na rua, às vezes, a paisana, como eu gosto de dizer, né? Sem maquiagem, sem fantasia. E não tem como, cara. Tem as crianças que, querendo, maquiado ou não, nos reconhecem na rua. O menino já grita logo de longe. Ó o palhaço ali, mamãe, é o palhaço. Aí a mãe toda assim, desculpe, desculpe. Não, minha senhora, não repreendo o menino. Esse feedback é muito gostoso, né? Eu sou palhaço mesmo, é minha profissão. Não repreenda, não. Deixa ele me chamar de palhaço mesmo. Porque, querendo ou não, tá impregnado na nossa cultura. Sim, um sentido pejorativo. Exato, né? que o palhaço é algo pejorativo, é algo negativo, e não é. Para quem vive a palhaçaria verdadeiramente, como eu vivo hoje, como os outros integrantes que fazem parte da Cena Lamparim, isso é um elogio, sabe? É o reconhecimento, todo o esforço, dedicação, horas e horas estudando, se dedicando, ensaiando, treinando, porque ser artista não é só pintar o rosto, né? Se apresentar para o público, mas são horas e horas exaustivas de trabalho, de preparação corporal, preparação vocal, sabe? De preparação mental, claro, sim. Para enfrentar um público de 200 pessoas, você tem que ter um controle da sua mente, um controle corporal, um controle vocal. Então, isso tudo exige muito trabalho, sabe? Muito ensaio, sabe? E isso tudo tem como posso dizer, tem um custo, sabe? Seja do tempo, seja financeiro, sabe? Muitas vezes eu abdico de estar com minha família, na minha folga, nas minhas horas vagas, final de semana, enquanto muita gente tira o final de semana para viajar, para desopilar, né? Eu estou ensaiando, eu estou trabalhando. Eu não, como artista, eu não tenho esse luxo de, domingo eu não vou trabalhar. Não, pelo contrário, domingo é um dia bem propício para que a gente possa se reorganizar, né, e preparar novos trabalhos. Né? Mas também te possibilita também de ter um controle melhor ali do seu tempo livre e tal. Claro que tem os seus altos e baixos, né? Mas, como qualquer outro trabalho, exige compromisso, dedicação. Eu acho que é o que falta muito, aproveitando a oportunidade, para dar a minha opinião pessoal, eu acho que é o que falta hoje para muitos artistas aqui da nossa região. É ter essa consciência de que o ofício artístico que elas fazem é um trabalho que pode gerar uma receita para ela. Mas que, se ela tem que, acima de tudo, levar a sério esse trabalho. Porque eu vejo muita gente levando o trabalho artístico como um hobby. Sabe, para quem não sabe, eu trabalho na Secretaria de Cultura desde 2021. Eu assumi o meu concurso e estou lá desde então. Entrei no pico da pandemia. E já entrei assim, metendo a mão na massa, porque foi um momento crucial, foi a implementação das leis. E eu já estava bem por dentro das leis, já tinha feito vários cursos, então já cheguei contribuindo para a implementação das leis. E nesse período eu tive a oportunidade de conhecer muitos artistas aqui da cidade. Artistas de longa data,
mas que me surpreendeu que muitos deles não tinham portfólio, não tinham um currículo artístico, não tinham registros fotográficos. Então isso só demonstra a carência desses artistas reconhecerem o seu ofício artístico como profissão, certo? Muita gente me aborda na rua e pergunta: qual é o teu segredo, cara? De tu viver de palhaço? Como é que tu consegue viver de arte? Cara, se organizando. Muitas vezes as pessoas faltam ser esclarecidas. Como é que faz um portfólio? Como é que faz essa biografia, esse currículo? Por isso é importantíssimo demais os artistas terem essa consciência dos seus deveres, né? E do que eles podem exigir para o poder público, certo? De lá para cá, a gente já teve muitas formações artísticas, justamente para dar esse suporte. Mas, infelizmente, muitos reclamam. Mas na hora que é para participar de uma formação, na hora que é para realmente arregaçar as mangas, vamos lá, vou fazer meu portfólio, vamos lá, vou fazer um projeto. Aí não quer, sabe? Aí fica difícil. Verdade. Quer tudo assim... De mão beijada. De mão beijada, assim, estendido. Não é bem assim, nós estamos falando de políticas públicas. Tem processos burocráticos que precisam ser seguidos. E o artista, ele tem que ter essa consciência, ele tem que entender que para ele poder se inserir nesses editais, ele precisa estar... seguir algumas diretrizes, ele tem que seguir o que é exigido em muitos desses editais, né? Para só assim ele poder ter acesso a esses... Se enquadrar em perfis. Exato, para poder ter acesso a esses recursos, certo? E nós, enquanto funcionários da secretaria, estamos fazendo todo o possível para que esses recursos possam chegar realmente a quem precisa de verdade. Mas claro que muitas vezes a gente não consegue ajudar, porque muitos artistas não querem ser ajudados. Como eu falei, querem tudo de mão beijada. E, infelizmente, a gente não pode chegar e tá aqui, 10 mil reais é seu. Vai lá. Não. Precisa prestar conta, né? Precisa seguir, né, o que a lei exige, né, minimamente, para que esse recurso possa ser gasto, né, que o projeto possa ser executado, enfim. E é isso. Né? É se organizar. Ter isso em mente, de que o seu trabalho ele pode gerar receita, né? E para que as pessoas possam reconhecer o teu trabalho, possam pagar pelo teu trabalho, você precisa se valorizar, precisa se reconhecer enquanto artista, se capacitar, buscar se profissionalizar, né? E é isso que a gente vem buscando, não só levar a arte e o entretenimento para o nosso público, mas também quebrar esse paradigma, né? Esse preconceito sobre viver de arte, né? Eu quando comecei, por exemplo, na arte, depois meu pai vai ver esse podcast, vai ficar indignado comigo. Mas meu pai mesmo era uma pessoa que vivia criticando, dizia que era coisa de vagabundo, que isso não ia levar a nada, sabe? Que eu não ia conseguir sobreviver vivendo de arte. Tá entendendo? E hoje meu pai é uma das pessoas que mais me admira, meu trabalho, gosta demais e vive me perturbando para gravar vídeo comigo. Virou um entusiasta do seu trabalho. Exato, exato. Mas assim, eu não julgo meu pai. Hoje eu sou pai e eu entendo perfeitamente a preocupação dele. Ele não queria que eu sofresse o que ele sofreu, sabe? Acho que era isso. As mesmas situações. Exato. Talvez no pensamento, a arte seria um caminho mais longo para o sucesso. No pensamento dele. Com certeza. Né? E assim, muitas pessoas hoje em dia não têm essa consciência que há uma diferenciação de quando a gente fala de artista para celebridade. Uhum. E hoje, mais do que nunca, está em ênfase isso, essas subcelebridades da internet. Temos muitas. Essas pseudo-celebridades. Exato. Que estão aí ganhando as novelas e tal, e estão virando motivo de piada, de chacota, porque eles não tiveram essa preparação que nós, artistas, temos, que passamos diariamente, não estudaram, entendeu? Não fizeram um curso profissional. São dois nichos diferentes, né? O público da internet, que está
avançando para a TV aberta, mas que o público da TV aberta, que é um público resistente, que ainda tá lá acompanhando as produções, não se identifica com esse público da internet, né? A gente tem aí alguns casos na mídia atualmente. A galera acha que trazer alguém que está fazendo sucessão na internet vai ser o mesmo sucesso na TV aberta, e não é. Já está comprovado por A, mas B que não é. É o que acontece muito com a gente. A gente, por várias vezes, a gente aborda na rua e muitas pessoas fazem o seguinte questionamento. Ah, por que você não faz um TikTok? Eu não sei nem se pode falar aqui. Pode. Um Kawaii, investe, não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Assim, o algoritmo hoje, ele é muito, como posso dizer, cruel. Posso até dizer assim. Porque você se dedica, faz uma mega produção, investe em equipamento para você oferecer o melhor áudio, a melhor qualidade de imagem, um roteiro super criativo, super bacana, sabe, com piadas inteligentes e tal. Só ganha 10 visualizações. Aí você vai fazer uma piada de duplo sentido, sexista, racista, tá lá. Homofóbica, tá lá, 25 milhões. Aí, bicho, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Se for para me seguir o algoritmo, se for para o nosso trabalho ser reconhecido dessa forma, eu prefiro não fazer. Porque foge totalmente dos princípios que a gente segue hoje dentro da companhia, sabe? Então, a gente até evita, sabe, um pouco, assim, tá postando vídeo assim, em rede social por conta disso, sabe? Pertencer a esse nicho. Isso, exato. Porque muita gente é inevitável, a galera questiona mesmo. Ah, vocês poderiam produzir isso, aquilo, não sei o que e tal, tal. Eu explico, né? Não é bem assim e tal. Foge um pouco do que a gente faz hoje, né? Do que a gente acredita, do que a gente pensa, né? Enquanto trabalho artístico. E é isso, mas mesmo assim a gente sempre que possível a gente produz. E também, cara, tem essa questão que é cruel demais, que você tem que produzir ali todo dia. Tem que estar horas e horas produzindo horas e horas de conteúdo, mesmo que não seja relevante para nada, que não vai impactar na vida de ninguém, é só entretenimento ali, sabe? Que não tem nada a oferecer. Aí você tem que produzir e tal. Se você não produzir, o algoritmo não sabe, leva o teu vídeo para o público. Isso, cara, eu não sei como essa... Por isso que esses artistas vivem com burnout. Sim, verdade. Eu não sei como essa galera consegue, bicho. Claro, a gente sabe que muitos contratam empresas, né, para produzir roteiro e tal, para filmar e tal. Mas para nós, é nós e nós. E nós de novo. Nós de novo, sabe? A gente não tem esse privilégio de poder pagar uma empresa, quem dera, né? Pagar uma empresa de marketing para produzir todo o nosso material, aí era outros 500, né? Verdade. John, depois desse pequeno preâmbulo que você fez sobre como você se descobriu como artista... Nossa, você falou assim, me descobri até... E a companhia Lamparim, como é que surgiu e por que o nome Lamparim, né? E outro questionamento. Para além do palhaço, para além do artista, você é ser humano. E tem dias que você está triste, está angustiado, está chateado. Como é que você faz para extrair um sorriso estando em um dia tão ruim? Eita, menino. Tô para lascar as bandas agora, hein? As pessoas acham que palhaço não fica triste, né? É o senso comum, não. Tá sempre de bem com a vida. Falando nisso, eu lembrei de uma história. Que um rapaz tava muito triste, muito chateado com a vida, muito deprê, foi procurar um psicólogo. Chegando lá, relatou tudo pro psicólogo, né, o que estava sofrendo e tal, que estava muito triste, muito desanimado com a vida e tal. Aí o psicólogo, pois, faça o seguinte, chegou um circo na cidade. E lá tá o Pagliacci. Diz que ele é um dos melhores palhaços do mundo. Vá lá, assista a apresentação, que eu tenho certeza que você vai melhorar.
Aí o homem respirou fundo. Mas, doutor, eu sou o Pagliassi. Muitas vezes a gente tem que rir para não chorar, né? Mas hoje eu vejo mais o meu ofício de uma forma mais social do que emocional. É inevitável a gente não relacionar o emocional. Claro que toda arte, ela... Tá intrínseca. Claro, ela, de uma forma ou de outra, ela vai tocar o emocional das pessoas. Mas a gente também não pode deixar que prevaleça somente isso. Sabe? Porque tem muita gente que deixa muito mais o emocional falar mais alto do que o que é... Não que o emocional não seja importante. É importantíssimo. Mas eu só quero deixar claro aqui que muita gente já me fez esses questionamentos. É inevitável. As pessoas sempre vão ter esse questionamento, né? Da figura do palhaço, né? Como é ser palhaço em um dia ruim. Mas quando você tem a percepção de que o seu trabalho é necessário, é importante, e que outras pessoas precisam que você esteja em cena, que você precisa dar o seu melhor em cena, né? Que apesar dos pesares é o seu trabalho, você consegue dividir melhor as coisas, sabe? Por diversas vezes é inevitável, cara. Nós somos um ser humano, eu sou um ser humano, não sou uma máquina, né? É inevitável. Não é um ciborgue. Verdade. E assim, há dias que realmente você não tá legal, mas que, poxa vida, as crianças da escola estão querendo que eu dê o meu melhor. Elas querem ver o bom Biron. Eu não posso falhar com elas. Eu vou engolir o meu choro e vou lá dar o meu melhor. E depois eu choro. Entendeu? É isso. Porque senão, cara, se eu levar muito para esse lado, eu não consigo pagar minhas contas. Por diversas vezes, pessoas já me abordaram, né? Ah, seu trabalho é muito legal, é isso, é aquilo, tal, eu queria que você apresentasse não sei aonde, e tal. Mas na hora do vamos ver, né, de pagar o cachê, a pessoa, porque que você vai ganhar divulgação, as pessoas vão conhecer o seu trabalho, que isso e aquilo, sabe? Não é legal, sabe? Porque toco mais uma vez naquela questão do artista se valorizar. Valorizar o seu trabalho para que ele possa só então ter um reconhecimento maior, tanto profissional, né? E o pessoal ter essa consciência de que o que eu levo para apresentar em 1 hora, eu levei 10 anos estudando. Isso gera custos, sabe? Tudo tem um custo. A parte mais fácil é a apresentação. Os bastidores é que é difícil. Isso, exato. E assim, não que eu seja um mercenário, jamais. Porque cada situação é única. Já teve projetos sociais que a gente já recebeu convite de projetos sociais que a gente tem questão de pestanejar, que a gente topou na hora de participar. A gente sabe que também nem todo mundo tem condições, né, de dar um retorno financeiro e que a gente pode estar somando com o trabalho já desenvolvido por outras instituições, mas que sejam instituições sérias. Que é inevitável sempre ter pessoas que querem se aproveitar da sua imagem, que querem se aproveitar do seu trabalho, da sua reputação, para de alguma forma tirar benefício em proveito próprio. Exatamente. Isso, né, se eu for falar aqui, já aconteceu muitas vezes. Isso é inevitável acontecer, né? Porque, como vocês falaram, né, aí no início, a famosa Ciela Parim, né, eu tô sabendo agora que a gente é famoso. Mas já teve proposta assim nesse sentido. Ah, promova fulano de tal e tal, desse jeito, através da companhia. Não. Uma coisa é o John, pessoa física. Outra coisa é a Ciela Parim. Não vamos misturar as coisas. E a gente tem a total consciência e convicção do poder
assim, como posso dizer, de moldar a opinião das pessoas através do nosso trabalho. Então é um trabalho de grande responsabilidade. A gente tem consciência disso, tem que ter muita responsabilidade quando você vai fazer um trabalho artístico, quando você vai passar uma mensagem para o público, né? Então a gente tem essa consciência dessa responsabilidade, desse compromisso. E assim, tem pessoas que querem que a gente deturpem tudo que a gente vem construindo ao longo desses anos por simples 15 minutos de fama, de sucesso. Não. Me perdoe, mas eu prefiro viver no anonimato, continuando resistindo, sabe? Mesmo recebendo muitos nãos, porque eu não quis vestir a camisa da empresa tal e eu bajular alguém, enfim. Porque quando a gente montou a companhia, não foi com esse intuito, entende? De se promover, sabe? Foi, acima de tudo, mudar a vida das pessoas, sabe? De alguma forma impactar a vida das pessoas e quem sabe, mudar de alguma forma a realidade. Hoje, na nossa companhia, por exemplo, a gente tem muitos adolescentes. Quantos no total? Assim, não, de total, não só de adolescência, agora de total de pessoas que fazem a companhia com você. Hoje, atuando ativamente na companhia, nós temos 10 pessoas, sabe? Atuando de diferentes formas, tanto na parte técnica, na produção, na sonoplastia, figurino, maquiagem, atuando, palhaço, malabarista, enfim. E tem uma galera jovem que está entrando agora, que é massa porque a gente consegue, de alguma forma, mudar um pouco a cabeça dessa molecada, sabe? Que entra na companhia com uma visão totalmente diferente e acaba vivenciando coisas totalmente assim, inimagináveis. Tem alguns jovens que eles são de famílias humildes, que entraram na companhia, que já foram meus alunos de projetos sociais. E assim, que alunos assim que você olha e você fica assim, esse menino não tem futuro. Esse menino não vai dar pra nada. Que nem no popular, né? Que o menino não vai prestar pra nada. O menino só vai mexer com coisa ruim. Mas tem um potencial incrível. Exato. A pessoa já julga logo. Da onde é aquele menino? Não sei vai prestar pra nada. Certo? Mas que a partir do momento que a arte chega na vida desses meninos, ele já tem uma outra perspectiva. Vai lapidando. Algum desses meninos que estão trabalhando com a gente hoje, vez ou outra a gente encontra com antigos professores que ficam abismados. Como assim? É você, fulano? Cara, aí vem, me agradece, né, por ter acolhido a nossa companhia e de alguma forma ter mudado a cabeça daquele jovem, né? E assim, ninguém dentro da companhia trabalha de graça. Eu sempre fiz questão de remunerar todos, porque todos merecem, né? Pela dedicação, pelo tempo dedicado à companhia. Então, sempre que possível, porque paralelo ao nosso trabalho, para quem não sabe, paralelo ao nosso trabalho de teatro, a gente também tenta juntar o útil ao agradável. A gente também tem um trabalho que a gente desenvolve para empresas, um trabalho de animação particular, onde a gente oferta animação de aniversários. É uma espécie de stand-up comedy? Não exatamente. Porque, veja bem, hoje a gente tem uma empresa paralela a Lamparim, é empresa mesmo, é a Lamparim Animações. Sim. Onde a gente oferta serviços de aluguel de máquinas de pipoca, algodão doce, animações de festas e aniversários, inauguração de loja, enfim. Aonde a gente consegue pegar essa galera do grupo e alocar dentro da empresa, e essa galera consegue ganhar uma grana. Então, dessa forma, a gente consegue manter o grupo. Sim. O grupo não se dispersa. Que é uma grande problemática de muitos grupos hoje em dia. Não é só nosso, né? De manter os integrantes.
Porque, querendo ou não, as contas, chega um momento Sim. que as contas pesam, Sim. né? E você tem que fazer uma escolha. Os boletos chegam. Não, Hércules. O Hércules que diga. Os O Hércules boletos chegam. já participou de projetos Sim, sociais, já participou do grupo de teatro que eu fazia parte também. Lembro qual era o meu personagem? Cara, era um dos reis magos. E também era Satanás. Ah, meu Ah, é Deus do céu. verdade. Verdade. Satanás, é você? Teve uma edição da Paixão de Cristo que ele foi o Satanás. O Satanás da voz mais aveludada de todos. Como é que o Satanás falava? Não, o pessoal gostava mais era da risada. né? Como era a risada? Agora eu quero Não, ouvir. deixa quieto. Ah, mas eu queria ouvir essa risada. Essas coisas são espontâneas. Rapaz, deu logo essa risada que depois vai chegar as mensagens no e-mail aí pedindo aí a risada do Satanás do Hércules. Mas enfim, tá entendendo? Então, foi a forma que eu encontrei para que a gente conseguisse manter o grupo, que a gente estava com essa problemática de manter os integrantes. Porque, veja bem, você dedica 5 anos capacitando um jovem, dando teatro, né, orientando ele, e porque o jovem quer se inserir no mercado de trabalho, porque todo jovem quer ganhar seu dinheirozinho, Sim, né? tem sua Quer ter independência. sua independência, quer, né, ajudar dentro de casa. Sair da ociosidade. Claro. E assim, ele não pode, muitas vezes, trabalhar com o que ele gosta. Tem jovem que gosta de jogar futebol, tem jovem que gosta de teatro, de dança. E muitas vezes, infelizmente, eles não conseguem tirar o seu sustento, entende? Dessa veia artística. E dentro da Sem Lamparinha eu consigo, através da Lamparinha Animações, entende? Então tem muitos desses jovens que hoje ajudam dentro de casa, pagam aluguel de casa com o que eles ganham na Sem Lamparinha. E é massa que é incrível ver a reação dos pais, que muitos até então têm uma certa resistência. Ah, grupo de teatro, palhaço. Vai ganhar o que com isso? Exato, já querem saber que retorno vai dar. E é massa quando os meninos chegam em casa e com o dinheiro em mãos e ajudam a pagar as contas. E no fim das contas os pais acabam sendo os maiores apoiadores no fim das contas. Sabe? Isso é muito massa. Sabe? Porque a gente sabe que eu sou pai, eu entendo que a gente se preocupa com os filhos, a gente quer o melhor para nossos filhos e tal, quer ver eles bem, ganhando bem e tal. Mas é muito massa quando a gente vê que a gente consegue mostrar para os pais que é possível. Que Verdade. tem como esses jovens, a partir da arte, ganharem uma grana, sabe? Não é só uma companhia, é uma política pública voltada para ressocializar o jovem da marginalidade, da Sim. ociosidade De certa forma, sim. Sabe? e trazer perspectiva de vida. E é justamente essa questão, voltando àquela pergunta que você fez, se eu era reconhecido, valorizado, que cai por terra essa questão, né? O Oscar, né? Os melhores do ano. Não interessa, cara. Se eu conseguir, através do meu trabalho artístico, mudar a vida de um jovem que seja, já tá valendo a pena, sabe? Já tá valendo a pena. É isso. Acho que todas as pessoas precisam pensar dessa forma, de que o nosso trabalho, aquilo que nós exercemos, ele precisa fazer alguma diferença na vida das pessoas. Porque se não fizer, a gente está trabalhando errado. Verdade. Eu, como professor, sei da importância do meu trabalho. Aqui, como apresentador de podcast, sei da importância do meu trabalho também. E se eu consigo, com ele, mudar um pouquinho da realidade de alguém, eu fico totalmente satisfeito. Nem que seja assim, ó, um pouquinho mesmo. Já vai ser um grande ganho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque eu sei que nesse movimento artístico existem momentos bons e momentos ruins. Vamos falar aqui de agenda. Por exemplo, quais são os melhores momentos de agenda que você tem? E eu estou perguntando isso porque, às vezes, eu precisei contratar o trabalho da Campanha Lamparinha e eu sei que ali no Dia das Crianças é um momento complicado porque vocês precisam se dividir em muitos para poder atender uma agenda. Então, ali o Dia das Crianças
pode ser considerado um momento de boa agenda. Quais são os outros momentos e quais são os outros momentos bons e quais são os momentos ruins de agenda? Muito bem. Peço até desculpas aí, gente, porque eu acho que eu tô me empolgando demais aqui nas perguntas. Eu acho que eu tô fugindo um pouco, Não, né, não. do contexto, né, das perguntas. Mas eu tô muito feliz de estar aqui hoje, cara. Né? Eu não falei da boca para fora no início que eu tô feliz de estar aqui hoje, né, compartilhando um pouco da minha experiência, porque é justamente isso. Se eu estou aqui hoje compartilhando, é porque meu trabalho tá chegando onde eu quero que chegue, sabe? Isso é massa, eu fico muito feliz. Isso é legado. Exato. E só agradecer aos mestres e mestres que passaram por mim, sabe? E assim, a confiança, né, das pessoas em nosso trabalho, que acreditam no nosso trabalho, que admiram e nos seguem. E assim, respondendo a tua pergunta, realmente o Dia das Crianças é um período bem puxado pra gente, sabe? Porque a gente já é bastante reconhecido, né, na região pelo trabalho que a gente faz e o pessoal conhece, né, o trabalho que a gente desenvolve na Lamparina Animações, que é a empresa, e chega esse período, cara, é batata. Automaticamente as pessoas pensam, quem procurar? Lamparina. Exatamente. E assim, e a gente tá num patamar tão bacana, cara, que até cidades aqui da região estão procurando nosso trabalho. Sim. Então, isso já Quais demonstra... cidades, John? Madalena, Pedra Branca, Senador Pompeu, Quixadá, entendeu? Teve até convites para Paraíba também, já surgiram convites. Só que no momento eu tive que recusar que eu não tinha estrutura e pessoas para poder atender o serviço que foi solicitado. Mas isso é massa porque demonstra que o nosso trabalho é de qualidade. Sabe? Se não fosse, não haveria pessoas dispostas a pagar para isso. Sim. Entende? Sim. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. Né? Tem muita gente que às vezes me procura, eu quero trabalhar na companhia, eu quero ser palhaço, eu quero começar amanhã. Calma aí. É assim não. Devagar com andou com Santa de Barro. Exato, não é assim que funciona, sabe? Tem todo um processo, sabe? Tem que ver se tem tino pra coisa, tem essa habilidade. E também tem muito essa questão também da imagem que a empresa tem que manter. Sabe? Porque tem muita gente que acha que hoje trabalhar com palhaço é pintar o rosto, vestir uma roupa colorida e fazer mungango. E fazer qualquer palhaçada. Exato. E não é bem assim, porque muitas vezes você não tem nem a intenção, mas você acaba causando mais mal do que bem, no fim das contas. Ou que é de relato de pais que chegam querendo contratar nosso serviço e relatam que as crianças têm trauma porque passaram por situações traumáticas, porque foram abordadas por pessoas que não tinham consciência do impacto que elas poderiam causar na vida dessas crianças, que a gente tem que fazer todo um trabalho minucioso de conquistar essa criança para ela poder, de alguma forma, amenizar o trauma. O dano causado. Exato. Porque tem todo um estudo. Por isso que muitas vezes a pessoa... o John não aceita qualquer um na companhia. Não é assim, gente. Tem que passar por um processo. Existem critérios. Tem que ter vocação. Certo? Tem que ter aptidão. Tem que gostar do que faz, acima de tudo. Certo? Eu sei que nem todo mundo nasce com dom, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que existem pessoas com mais aptidão para algumas coisas do que outras. E que algumas pessoas precisam se esforçar um pouco mais para conseguir aprender certas coisas do que outras. Eu, por exemplo, sou totalmente inábil para fazer alguém sorrir. Olha... Você já fez a gente sorrir aqui várias vezes, rapaz. Não, eu tô falando assim, da forma que vocês fazem, com tanta naturalidade. Eu tenho consciência que para essa eu sou totalmente inábil. Não, e essa questão, muito bacana você ter falado isso, que eu já aproveito o gancho para falar que há diferenciações no tipo de humor. Porque tem muita gente que nos aborda, faz um stand-up, faz um humor mais ácido, sabe? Faz um show de piadas. Um agridoce.
Exato. E assim, é uma vertente diferente, é um humor diferente, porque nosso público-alvo são crianças. Então a gente usa muito os artifícios da ludicidade, do lúdico, sabe? Do espontâneo. Claro que a gente não vai fazer um espetáculo, apresentar um espetáculo de palhaçaria para criança, fazendo gesto obsceno, falando palavrões. Tem que ter esse feeling. Exato, porque há públicos diferentes para tipos de humor diferentes. Como, por exemplo, stand-up. Stand-up comedy. Stand-up comedy, né? Tem uns proibidão aí também, né? Que falam muito palavrão, que só vai adulto, né? Então o pessoal tem que ter essa consciência que há essas diferenciações. Que a galera acha que é palhaço, acha que pode fazer o que bem entende, o que der na telha, e não é bem assim. Ainda mais quando você trabalha com crianças. Isso perpassa por uma formação. Exato. E também tem que ter essa consciência de que qual é o seu público-alvo? Com quem você quer trabalhar? Aonde você quer ir com o seu trabalho? Você tem que, antes de tudo, trabalhar com palhaço, você tem que, e como artista também, se fazer essa pergunta. Qual é o meu público? Aonde eu quero chegar com esse trabalho? Né? Qual é o palhaço que eu quero ser e qual é o palhaço que eu quero que as pessoas vejam? Entendeu? Pronto, você já tem meio caminho andado. Certo? Porque é isso. A galera pensa muito que palhaço é ser igual ao Tiririca, é ser igual ao Tirulipa. Não é que esteja errado. Eles são palhaços, mas eles seguem vertentes diferentes, entende? E tem tipo de público que consome aquele tipo de produto. Exato. Então, né, tem muita gente que fica, faz piada igual o Tirulipa. Não, essas piadas são engraçadas. Tem um nicho específico, um público que consome isso. Mas para nós não é tão interessante. Porque vê a criança, aí a criança quer reproduzir, quer imitar. Eu já vi vários casos, gente. Eu já fui criança um dia, eu ia para o circo pequeno, né? O pessoal diz que circo bom é aquele circo pequeno, né? Que tem um palhaço esculambado. É. Eu adorava, cara. Eu tô me lembrando aqui. Então, eu chegava em casa fazendo as putarias que o palhaço fazia em cena, Mesmo entendeu? jeito. Hoje eu já não faço. Porque eu sei que, de alguma forma, aquilo ali vai ficar na criança. A criança tem esse poder de absorver e absorver Exato. muito rápido. E criança é curiosa. Exato. E o pior de tudo, se a criança faz um gesto ali e o pai não gosta, tchau, futuros contratos. Ninguém mais contrata, Adeus. entendeu? Porque a gente já tem um público específico, entende? Então é isso. E John, essa galera, a geração Z, geração milênio, de 95 para cá, que vive hiperconectada, para essa geração, o circo tá perdendo espaço? Cara, por incrível que pareça, não. Não é à toa que o circo é a mãe de todas as artes. Porque a galera pode ser a geração que for, a galera ama o circo. O circo, ele consegue transmitir algo que eu acho que nenhuma outra arte consegue transmitir, sabe, cara? É muito doido isso. Porque você tem um público específico que gosta e consome audiovisual. Você tem um público específico que gosta e consome dança, né? Você tem um público específico que gosta de teatro. Já no circo você consegue juntar tudo isso de uma forma harmoniosa e que o resultado é incrível, é surpreendente. E todas conseguem dialogar, entende? Você consegue muito bem trabalhar audiovisual, trabalhar dança, trabalhar o teatro, o circo-teatro, né? Não é à toa que hoje você vê muitos grandes circos aí trabalhando grandes espetáculos, né? Nem mais uma matinê simples, né? De números, de malabares, acrobacia. É um espetáculo a nível... posso até dizer, não sei se eu estou exagerando, mas eu posso até dizer assim, a nível Disney World. Né? De ter um King Kong, um gigante, um dinossauro. O mais conhecido é o Cirque du Soleil. Isso. Né? Que teve o poder de se refazer. Exato, de se reinventar. Né? E é referência. Você falou muito bem, deu uma ótima referência ao Cirque du Soleil.
Hoje é um circo que se reinventou e que hoje atrai milhares e milhares de pessoas para o circo. E não é barato não, os Não ingressos, só cara. lá em Montreal, no Canadá, onde ele foi criado, não, é em todo mundo. E não é barato, cara. A última sessão que teve aqui do Circo de Soleil, o ingresso mais barato chegava a R$700. Entende? E assim, se eu tivesse o dinheiro, eu pagava. Porque eu sei que é um espetáculo único, incrível. Você falou espetáculo. Espetáculo, é surreal. E assim, é algo que te conecta com o teu eu interior, sabe? De uma forma, né? Da tua criança interior. Sim, é algo surreal. Eu sou suspeito de falar, gente. Eu sou suspeito. Eu amo circo, eu amo demais. E assim, eu tinha esse receio. Poxa, eu vendo algumas pesquisas, né? A gente sempre tem que estar por dentro. O artista, ele sempre tem que acompanhar noticiário, sempre tem que estar por dentro das atualidades, pesquisas científicas. O artista, principalmente, tem que estar atento a tudo isso, para ele poder se atualizar e reinventar o seu trabalho. E eu sempre que possível, sempre estou procurando estudar artigos científicos e tal. E eu estava vendo essas questões relacionadas a... Bem-vindo ao mundo das mentes inquietas. Não é à toa que eu sou artista, né? Enfim, aí vendo essa questão, né, da geração Z, né, que é bem peculiar, tem algumas questões aí, né, até mesmo a questão de se relacionar, eles não gostam muito, né? Enfim. E não, cara, eu apresentando nos interiores e nas escolas, eu consigo perceber que não. Pelo contrário, o público ama, adora as nossas apresentações. Né? Não é à toa que tem lugar aí que as crianças fazem pedir para que a gente vá para a escola se apresentar. As crianças veem a gente na rua. Palhaço, quando é que tu vai se apresentar lá na escola e tal, não sei o quê. Porque fica na memória. Né? A gente apresenta uma única vez e fica aquilo na memória, é incrível. E a criança consegue reconhecer a gente na rua. Pra você ver como marca, né, a trajetória delas. Né? O palhaço, ele tem um poder muito grande de improvisação. Sim, com certeza. Você contou uma piada e você tá achando ali ela engraçadíssima e pensa que todo mundo vai na tua vibe, vai rir. E quando isso não ocorre? Perfeito, Hércules. Quem é palhaço, ele tem que ter essa consciência de que tem dias que você vai fazer certas gags em cena. Gags são piadas físicas. Né? Eu tô aqui, aí eu tô aqui, aí... Ai, sabe? Gags, piadas físicas. E tem dias que você não vai conseguir arrancar piadas gargalhadas do público fazendo as mesmas gags. E tudo bem, entendeu? Você não precisa se lastimar. Ah, meu Deus, eu não sou um bom palhaço, não sou um bom artista. Não, pelo contrário, porque você tem que ter a consciência de que são públicos diferentes. Você nunca vai fazer, por mais que você faça o mesmo número, nunca será o mesmo, porque os públicos serão diferentes. Né? A gente apresenta um espetáculo, a gente apresenta alguns espetáculos no nosso repertório, né? Por exemplo, o que está em circulação agora, que é a incrível, a estupenda, a maravilhosa dupla dinâmica de 2. Nada de redundante, né? Não, jamais. Sempre pensando na lógica do palhaço, sabe? A gente leva isso para a vida também, sabe? É incrível o poder transformador quando a gente traz a lógica do palhaço para nossa vida, no nosso dia a dia, né? Eu mesmo consegui lidar com questões pessoais usando a lógica do palhaço. Por exemplo, a minha falta de cabelo, por exemplo. De início, cara, isso... Quase ninguém notou essa tua falta de cabelo. Pois não é, cara. Mas, infelizmente, eu sou careca. Não é porque eu tenho a testa avantajada, é porque eu sou careca mesmo. Né? E, assim, de início, isso me consumia, cara, de uma forma. Eu tentava esconder, sabe? Eu usava produtos e mais produtos, gastava rios de dinheiro para tentar amenizar o meu problema, para que a sociedade não risse de mim. Para que eu não fosse julgado pela sociedade como, o careca. Porque isso era algo ofensivo na minha percepção. Porque a sociedade, sabe, me fez compreender isso, de que ser careca era algo ofensivo. Era algo
Os padrões sociais. Exato, estético também, né? Então eu tava indo para um padrão estético e não era legal, seja para TV, ainda mais eu com o intuito de ser um artista e sabendo que a imagem conta bastante, né? O artista ele tem que ser muito bem bonito, principalmente nas câmeras, não é verdade? Então, eu tinha essa consciência de que ser uma cabeça lustrosa não era muito legal. Isso me lastimava, cara, me consumia dia e noite. E a partir do momento que eu comecei a estudar palhaçaria, eu comecei a compreender de que isso não era o fim do mundo, sabe? De que isso não me tornava um menos bonito ou mais feio. Pelo contrário, me tornava único. E que eu podia utilizar isso a meu favor. E eu utilizo até hoje nos espetáculos. Eu uso isso como um artifício para o riso. Jamais eu uso as pessoas como escada. Né? É algo que a gente segue à risca no nosso grupo. Eu não uso o público para provocar o riso. Eu sempre me coloco à disposição para que o público possa se identificar e rir junto comigo. Olha, careca, é igual meu pai! Sabe? E eu ri. É como eu fiz aqui com vocês, um pouco antes da gente começar. Né? Fiz várias piadas relacionadas à minha careca e nós rimos junto. E tudo bem. Isso é tão gostoso quando a gente ri junto. É chato quando você ri do outro porque você tá zoando, caçoando do outro. Isso é muito chato. Mas quando a gente ri junto, é muito massa, cara. O poder é transformador. É incrível isso. E quando você traz isso pra tua vida, é massa, porque não é qualquer coisa que te abala. Entende? Às vezes acontece algumas coisas na minha vida, tudo bem. Tá tudo certo. O que eu posso transformar isso ao meu favor, para me usar em cena? Para fazer o público rir? Sabe? É aquela frase, não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com que a vida fez de você. Exatamente. E muitas vezes quando a vida fecha uma porta, o palhaço vai lá e pula a janela. É isso. Né? Quando o palhaço está no fundo do poço, ele pula para fora, porque ele tem mola no sapato. De tanto ele cair no fundo do poço, ele já se acostumou. Peraí, tô caindo no poço direto. O que eu posso fazer para não cair dentro do poço? Ele vê de uma forma diferente o problema. Ele não fica, eu vou cair no fundo do poço de novo, é o meu lugar, eu tenho que ficar no fundo do poço. Não. O que eu tenho que fazer para não cair no fundo do poço? Já sei. Vou botar a mola no meu sapato. Para quando eu cair no poço, eu pulo para fora. Entendeu? Então é isso, cara. E eu tento levar isso para a vida de outras pessoas, sabe? Através da palhaçaria, das nossas formações, através do nosso trabalho, sabe? E, vixe, mas eu falei tanta coisa, eu esqueci exatamente a pergunta que tu fez, Hércules. Eu te perguntei tanta coisa já. A última pergunta agora. Que eu me empolgo demais, cara. Quando a gente fala em palhaçaria, me empolgo demais. Porque eu quero... Eu falei sobre a geração Z, não é isso? Então eu acho que já tá respondido, né? Já tá porque eu me empolgo muito, gente. Porque eu quero que as pessoas também vivenciam isso que eu vivencio no meu dia a dia. Que elas possam ter essa nova visão do poder transformador social, político, econômico, por que não? Sim. Né, que a palhaçaria pode proporcionar na vida das pessoas. E ao mesmo tempo você faz uma introspecção e resolve uma série de problemas, de traumas internos que você tem. Exato. Por meio da palhaçaria, como você acabou de falar. Exatamente. John, o Hércules, se eu lhe disser que o tempo já passou. Não me diga. Fala, cara. Disse. Foi tão bom. Foi tão rápido, já acabou. Já. E uma pena, porque já acabou. Porque a gente queria conversar muito mais coisas com você. Mas aí eu vou deixar pelo menos a oportunidade para você no final para falar algo que provavelmente não nos foi questionado. Não foi questionado por nós, desculpa. E que você gostaria de enaltecer nesse momento. Pronto. Né? Mais uma vez queria agradecer, gente. Foi um momento muito bacana. Eu me senti assim, numa roda de amigos mesmo, sabe? Esse é o intuito. E é massa que quando a gente foge dessa formalidade, que a gente consegue, né, falar de assuntos tão importantes, tão necessários, né, com pessoas que estão dispostas a ouvir, né, que também chegam para somar.
E hoje eu me senti acolhido aqui, muito feliz, né? Porque de alguma forma eu conheço, né, cada um aqui que está aqui hoje. E eu fico feliz de estar compartilhando com vocês coisas tão importantes para mim. E saber que vocês receberam assim de peito aberto. Eu espero que você aí de casa também, que esse podcast possa chegar na sua vida num momento muito importante e de que de alguma forma possa impactar na sua vida, né, e que você possa extrair alguma coisa de boa daqui desse momento. Porque para mim foi ótimo, foi maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. E assim, só para finalizar, gente, se me permitem, Na hora. gostaria só de divulgar aqui o nosso festival. Que cena, eu não sei quando esse material vai estar chegando ao público, mas vai acontecer agora, dia 16, 17 e 18, aqui na cidade de Xeramobim. É a 5ª edição, é um festival que a gente vem realizando há 5 anos, né? Um festival de resistência, onde a gente promove não só apresentações artísticas, mas também formações artísticas, sempre pautado para alunos de escola pública daqui de Xeramobim, né? E, paralelo a isso, a gente tem um festival competitivo, onde vários grupos de várias partes do estado do Ceará vêm para apresentar os seus trabalhos e competir para o prêmio de 1º, 2º e 3º lugar, né? Hoje, na região, nós somos um dos poucos grupos que ainda mantém esse tipo de projeto, né, de festival. E a gente fica muito feliz, né, de saber que a gente pode contar com parceiros e amigos que, graças a essas parcerias, esse festival se torna possível, né? Então, sintam-se todos convidados, vocês também, quiserem prestigiar, nesse dia 18, domingo, a partir das 19 horas, na Praça da Estação. Esse ano, a gente acabou optando pela Praça da Estação, a gente recebeu o convite do Sesc e a gente recebeu de bom agrado, né? Porque a praça que a gente fazia era ali a Praça dos Correios. Sim. E já está ocupada, né, com um parque, né? Então a gente realocou e a gente já está vendo que vai ser um espaço que vai virar, de certa forma, uma tradição para as próximas edições, né? Que é um espaço muito acolhedor, muito bacana. E eu espero contar, né, com a participação do público, porque não é um festival, não é meu, da Cielo Parim, é nosso, né? Perfeito. E é isso. Obrigado, gente. E qualquer coisa é a mesma coisa. Hércules, quer agradecer? Muito bom. Muito obrigado por ter vindo a esse espaço de debate, que a gente aqui debate tantos assuntos políticos, religiosos, fala de futebol, fala sobre todos os assuntos. E aprendemos um pouco sobre o espetáculo circense, sobre a palhaçaria. E que bom, John, que você está conseguindo dia a dia galgar, alcançar os seus objetivos e deixando o seu legado. Existe a diferença entre herança e legado. A herança você deixa o legado você deixa na pessoa, e isso você está deixando como um dos pioneiros aqui no nosso município de Quixeramobim. Parabéns e mais sucesso ainda. Obrigado, velho. Obrigado. John, muito obrigado. Foi muito especial ter você aqui dentro do nosso podcast. Foi muito bom que você aceitou o nosso convite, porque a gente traz aí um assunto que é muito importante as pessoas conhecerem: a arte, a cultura, o circo, o palhaço. Então, você seja bem-vindo outras vezes, em outras oportunidades. A casa sempre vai estar aberta para lhe receber novamente. E a gente deseja muito sucesso para você, que você tenha aí os caminhos da arte com cada vez mais sucesso, e o da vida também, tá certo? Muitíssimo obrigado de todo o coração. Obrigado, gente. Obrigado. Gratidão. E, gente, foi muito bom o podcast hoje. Maravilhoso. Bom estar com o Hércules novamente, compartilhar essa história bacana do John, da Companhia Lamparim. E muito bom ter tido você conosco até o finalzinho da edição de hoje. Ó, não esquece, nós estamos multiplataforma. Você pode acompanhar a gente na TV, no rádio, na internet e no seu celular. É só acessar onde, quando e como você quiser, porque nós vamos estar sempre com você. Próximo programa é já, e você não pode perder sempre o nosso podcast no ar. Beijo, abraço, tchauzinho e até a próxima.